Em sua última participação no podcast Inteligência Limitada, do Vilela, o professor Clóvis de Barros falou sobre o impacto que a inteligência artificial está tendo na vida de muitas pessoas. Veja o que ele disse. Chegamos num ponto, eu diria, como se fosse um reagente químico, sabe? Que cai uma gota chamada inteligência artificial e aquilo fica roxo. Você vai pondo uma gota, nada acontece. De repente você atinge um certo grau de saturação ali, que faz pum, e aquilo fica roxo de repente. No laboratório de química a gente fazia isso. É o que parece que aconteceu. Aí, de repente todo mundo ficou alarmado com a ideia de que perdemos o controle. O robô vai tomar o nosso lugar. O robô vai... mas quer dizer que você não tinha se dado conta ainda que você está vivendo no piloto automático sem nenhum tipo de controle sobre a vida? Precisa você perder o emprego para um robô? Para você se dar conta que esse processo já começou há um certo tempo? Por quê? Porque, no final das contas, aonde é que o humano conservará a sua soberania? Na sua lucidez a respeito de tomada de decisão, de deliberação, de controle, de autonomia, para ir em direção a caminhos que ele julga auspiciosos, nobres e dignificantes para ele próprio enquanto humanidade. E não assistir a um atropelo onde ele se vê asfixiado, afogado pelas novas técnicas e constrangido por todos os demais a adquiri-las num ritmo ensandecido, sem sentir a necessidade de perguntar para quê? Aonde queremos chegar com isso? Viu só como é interessante o que ele falou? Eu trouxe esse corte aqui justamente porque eu gostei muito da maneira como ele mostra que as pessoas estavam no piloto automático. E eu trouxe esse corte para cá, para o nosso canal, porque isso afeta muita gente. Eu já me percebi afetado por isso. Você já se percebeu também? Então hoje nós vamos falar sobre isso. E por que isso acontece? A princípio, é como se fosse um mecanismo de defesa do corpo. Ele se acostuma com certas coisas para economizar energia. Porque cada tarefa que a gente faz no dia a dia, se a gente for se concentrar totalmente nelas, o nosso cérebro vai ser muito gasto. Instintivamente, o corpo se adapta a não usar essa energia toda. Por isso, ele age dessa forma que o professor citou. E aí chega nesse momento em que a pessoa simplesmente se apercebe que não está vivendo uma vida plena. Ela cria atalhos para realizar as coisas do dia a dia. Às vezes ela está aqui fazendo uma coisa, mas a mente está em outro lugar. Então ela não está aqui nem lá, porque lá ela está só em pensamento, aqui ela está só em corpo, mas não está em mente também. O que cria uma divergência mental e que faz com que ela não viva um momento e não consiga aproveitar os momentos que ela está vivendo. E apesar disso ser um mecanismo de autodefesa do corpo, quando isso vira um hábito, cria um loop de atitudes onde a pessoa age frequentemente sem perceber, sem questionar e sem sentir no momento. E isso pode ser provocado por fatores como estresse. Atividades que causam estresse podem cair nesse limbo. A falta de novidade também é um fator que colabora. Nosso cérebro está acostumado a lidar com novidades e a sempre querer coisas novas. Quando não tem, ele tende a deixar aquilo como que no piloto automático. E por falta de novidade a gente acaba agindo dessa forma. E o terceiro fator que colabora muito para que a gente caia nesse loop é o excesso de distrações. Celular e até trabalho. Pois é, trabalho pode ser uma distração. Fazer com que você esteja num momento presente de corpo, mas que com a mente esteja lá no que você precisa fazer, no que você deveria ter feito, no que ficou faltando, no resultado negativo que você teve, ou no que pode acontecer de uma coisa que você está planejando. E tudo isso colabora para que você haja no piloto automático. Mas como você pode passar por isso? Como você pode melhorar isso? Afinal, é isso que importa. Como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode superar essa situação? Tem como? Tem. Você precisa reprogramar o seu cérebro. Eu não estou falando de maluquice, de conversa de coach, não. É literalmente reprogramar o seu cérebro baseado no que você já sabe. Se você sabe que ele faz isso porque são atividades automáticas, o que você precisa fazer? Sacudir o seu dia a dia. E como é que você sacode o dia a dia? Primeiro, o que você faz quando você acorda? Você levanta, você escova os dentes ou você pega o celular? Se você levanta e escova os dentes, experimente levantar e não escovar os dentes logo de cara. Faça outra coisa. E se você pega o celular, larga o celular de lado, vai escovar os dentes. Vai escovar os dentes. Essa quebra de paradigma, quebra de regra, vai fazer com que o seu cérebro fique em alerta. Mudou alguma coisa. Como diz aquele ditado, alguma coisa de errada não está certa. Então ele vai se atentar e vai fazer com que a sua atenção
volte em maior grau para o momento em que você está agora. Então, inverta as coisas do dia a dia. Se você toma banho antes de tomar café, tome café e depois tome banho. Claro, se não fizer mal para a sua saúde. Tome café e depois tome banho. Dessa forma, logo ao começar o dia, você vai ativar o seu cérebro, vai ativar o modo de atenção do seu cérebro, porque ele vai ver algo estranho. Isso aqui não é conversa nem invenção na minha cabeça, não. Estudos científicos mostram isso. Quando você muda a ordem das coisas, o seu cérebro ativa a atenção para entender o que está acontecendo ali e se adaptar àquela situação. E ao inverter essas tarefas, tem uma terceira coisa que você precisa fazer ao inverter essas tarefas, que é observar o impacto que elas têm sobre você. Pois é. Observe, você vai se sentir estranho? Vai sentir que está fazendo algo novo? Ou vai se sentir inseguro, incerto de onde você está, do que você está fazendo, do porquê está fazendo? Pois é, isso já é um bom sinal. Se você se sentir estranho, isso já é um bom sinal de que o seu cérebro está tentando se adaptar à nova rotina, ao que está acontecendo ali. E essa adaptação vai servir como um empurrão automático para que você saia da rotina, para que você saia do automático e comece a viver cada dia de uma vez. E cada dia plenamente. Agora, se você não muda porque tem medo, porque enfrenta alguma dificuldade na sua vida, esse problema pode precisar de um tratamento especial. E para isso, eu vou te deixar aqui embaixo uma recomendação de leitura, que é um livro Chega de Ter Medo da Vida, da psicóloga Janda Siqueira. Nele, a doutora Janda mostra como, depois de anos atendendo pessoas que não acham que têm o que merecem na vida, ela mostra o que foi que elas fizeram de errado, como elas podem melhorar, como elas poderiam ter mudado e coisas que você também pode colocar no seu dia a dia para que você realmente consiga chegar no objetivo que você quer na sua vida. Nesse livro, ela traz insights poderosos sobre como superar desafios e alcançar as suas metas. E junto do link do livro, eu vou deixar o link também do canal dela no YouTube, para você ir lá conhecer o trabalho dela. Eu divulgo o trabalho dela como um admirador do trabalho dela. Eu acompanho ela no YouTube. Por isso que eu conheci ela e conheci essa ferramenta. Então vá lá dar uma olhada também. Então clica aí no link e pau na máquina. Agora, voltando para o nosso conteúdo, vamos ver uma segunda forma de você sair do automático, que é por desafiar os seus sentidos. Pois é, desafiar os seus sentidos. De que forma? Durante uma atividade do dia a dia que você faz sempre, como lavar a louça, caminhar, foque em algo que você geralmente não foca. Quando você está lavando os pratos ali, geralmente você está pensando em outra coisa, pensando no trabalho, pensando na esposa, no filho, em algo que você precisa fazer, pensando na próxima tarefa que você vai fazer naquele momento mesmo, assim que terminar. Ao invés disso, foque ali. Está lavando os pratos? A água está caindo? Olha como é que essa água cai, a posição que ela escorre sobre os pratos, a cor dessa água. Quando eu aumento aqui a torneira, a água faz assim. Entendeu? Parece maluquice que eu estou falando, mas não. É para você se concentrar naquele momento específico ali. Que isso vai fazer com que você viva o momento e que você preste atenção nas coisas que estão ao seu redor. Claro, preste atenção na forma como a água cai no prato, escorre pelo prato, não vai mudar a sua vida. Mas o hábito de prestar atenção completa ao que você está fazendo vai. Porque assim como você vai prestar atenção na água que escorre no prato, você vai prestar atenção no que o seu marido diz, no que sua esposa diz. Quando vocês estiverem almoçando, você vai prestar atenção no olhar dele, vai ver se a pessoa está triste, se ela está feliz. Quando você estiver fazendo alguma tarefa no seu trabalho, você vai perceber até que ponto você está realmente dentro daquela tarefa e até que ponto você está no automático, seguindo simplesmente o roteiro, o plano de trabalho de lá. E isso vai fazer com que você abra sua mente, com que você volte ao foco na atividade atual. Faça isso que você vai ver como você vai sair do piloto automático e você vai conseguir melhorar e muito tanto o seu autoconhecimento quanto o seu progresso. O progresso que você faz é a quantidade de coisas que você consegue fazer mirando o seu objetivo. E isso vai ajudar sua mente a desacelerar. E vai servir como um reset. Sabe quando você reinicia o celular e ele volta melhor? Mais focado nas coisas que você está fazendo, sem aquelas tarefas de segundo plano enjoada? Pois é. Vai ser igualzinho você fazer isso com o celular, você vai fazer com a sua mente. E sim, você pode fazer isso. Não é, vou repetir, não é papo de coach. É uma coisa natural que você pode fazer. E você pode sair do automático, igual aquelas pessoas mencionadas lá pelo professor. E se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então não se esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos iguais a esse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.